Olá, bom dia pais e alunos. Nós aqui da Escola Prefeito Elias Dyer montamos algumas videoaulas para auxiliar vocês na hora de resolver as nossas atividades. Lembrando que algumas atividades ou alguns conceitos já foram aplicados na sala de aula, outros serão aplicados em sala de aula com os professores que reforçarão. E todo o material que nós colocarmos aqui, ele estará em PDF no nosso site, que você poderá consultar a qualquer momento. E também, se quiser imprimir, todas as informações mais importantes, elas estarão em vermelho, em negrito e sublinhado. Lembramos também que toda a linguagem que nós utilizamos aqui é a linguagem mais simples possível para que você aí em casa possa compreender. Então vamos lá, a aula de hoje é destinada ao quarto e quinto ano e é sobre retas paralelas e perpendiculares, um conteúdo que caiu o ano passado na avaliação externa do SAEB e também nas provas do IQE. Então vamos ver? Retas paralelas e perpendiculares. O que são? Vamos primeiro para retas paralelas. Lembrando novamente das nossas aulas do professor Arnaldo, que ele sempre nos informa, sempre nos dá vários conteúdos importantíssimos e vários conceitos de matemática. O que é paralelo? Primeiro, a palavra paralelo, ele vem da palavra par. E par quer dizer dois. Quando você compra um par de sapato, quer dizer que você comprou dois pés de sapato. E paralelo quer dizer que são dois ou mais, está sempre um do lado do outro na mesma direção. Nós conseguimos ver ao redor tantas coisas que estão paralelo. Quer ver um exemplo? Em cima da minha lousa eu tenho essa base e embaixo eu tenho essa outra base. Elas estão na mesma direção. Então elas estão paralelas. Eu tenho aqui o meu canto da lousa e aqui eu tenho o outro canto da lousa. Uma do lado da outra, ela também está em paralelo. Quando você olhar ao seu redor, o piso da sua casa, os cantos da sua casa, então tudo você vai ver que o paralelo está ao nosso redor. E também nós vamos aprender o que é perpendicular. Mas primeiro, paralelo, vamos lá. Aqui eu tenho alguns exemplos de retas paralelas. Elas podem estar na horizontal, uma do lado da outra, na mesma direção, como eu mostrei os cantos da lousa. Elas podem estar na vertical, como eu mostrei os dois cantos da lousa. Elas podem também estar um pouquinho torcidinhas para o lado, ou para esse lado, ou para o outro lado. O importante é que elas têm que estar sempre na mesma direção. Agora, o que é uma reta perpendicular? Nossa, que palavra difícil! Perpendicular. Preste atenção aqui nessas duas retas. Enquanto as paralelas elas não se cruzam, as perpendiculares elas se cruzam. Esse pontinho vermelho que eu coloquei aqui é o ponto que elas estão se cruzando, uma em cima da outra. E esse pontinho vermelho, quando eu tenho exatamente uma retinha aqui e a outra retinha aqui, eu vou formar uns cantinhos. Esse cantinho aqui é chamado de ângulo reto ou ângulo de 90 graus. Então, sempre que você vê qualquer imagem, qualquer figura, qualquer objeto que forme um cantinho desse, eu tenho um ângulo de 90 graus e eu tenho uma perpendicular. Agora você deve estar olhando ao seu redor e vendo que várias coisas são perpendiculares, até mesmo a minha lousa. Eu tenho essa reta aqui, horizontal, e eu tenho essa vertical. Esse cantinho aqui está formando um ângulo de 90 graus. Então eu posso dizer que aqui eu tenho uma perpendicular. E do outro lado também eu tenho? Olha, eu tenho uma na vertical e uma na horizontal. Outro ângulo perpendicular. Embaixo também, uma horizontal e a outra vertical. Olha o mesmo cantinho formando outra perpendicular. E do mesmo jeito, nesse canto. Então, se você pegar o seu caderno agora, olhar para ele na capa, você vai ver que os cantos do seu caderno formam uma perpendicular. Forma esse ângulo aqui de 90 graus. Se você olhar os cantos da sua casa, você vai ver que todas as paredes ela também forma um ângulo perpendicular. O nome é difícil,
Só que o conceito é muito fácil. Se você olhar no chão, o piso da sua casa também forma um ângulo perpendicular. Vários ângulos perpendiculares. Olhem essas imagens que nós vemos no nosso dia a dia. As faixas de pedestre. Seria paralelo ou perpendicular? Elas estão o quê? Uma do ladinho da outra. Então forma retas paralelas. Se eu olhar os trilhos do trem, todas essas daqui tá um do ladinho do outro. Então também é um paralelo. E essas duas linhas, uma está paralelo à outra. Se eu olhar agora um prédio, eu tenho a altura dele dos dois lados, um está do ladinho do outro, está paralelo. E em cima e embaixo também está paralelo. Mas agora alguns de vocês devem estar pensando: coordenador, eu vi umas perpendiculares aí. Sim, você viu as perpendiculares. Primeiro, quando eu falei da faixa de pedestre, observe que a linha que está na vertical e a linha que está na horizontal, esses cantinhos todos formam uma perpendicular. Do mesmo jeito, o trilho do trem. As retas paralelas nas horizontais e as verticais, todas elas estão formando uma perpendicular de 90 graus. O prédio, a mesma coisa. Essa horizontal e essa vertical formam uma perpendicular. E um exemplo fácil de perpendicular é a cruz. Eu tenho uma na vertical e uma reta na horizontal. E todos esses cantinhos me formam o ângulo de 90 graus. Lembrando, essas imagens, esse conteúdo, ele está todo em PDF no nosso site. Você vai poder vê-los com calma. E como eu disse, você observando ao seu redor, vocês vão ver todos esses ângulos, essas retas paralelas e perpendiculares. Agora, olhe uma atividade que pode aparecer nos nossos blocos. Vamos analisar o croquis abaixo feito por um aluno de uma turma de 4º ano e os apontamentos que ele fez. Observe que aqui eu tenho o croquis de uma rua, um esquema de algumas ruas. Eu tenho rua T, rua P, rua R, rua S, rua Q. E você olhando assim, se eu perguntasse para você agora, quais ruas são paralelas? Lembrando, paralelo tem que ser uma do lado da outra. Então eu tenho a rua T, ela está na mesma direção da rua S. Então as duas são paralelas. Eu tenho a rua R, que está na mesma direção da rua P. Elas também são paralelas. Ah, professor, a rua Q, ela é paralela a alguma rua? Não. Olha a direção que está a rua Q, olha a direção que está a rua S e a rua T. Olha a direção que está a rua Q e a direção que está a rua R e a rua P. Elas não, a rua Q é a única que não está em paralelo com nenhuma. E se eu perguntasse, olhando no mapa, quais são as ruas que estão em perpendiculares? Lembrando que perpendicular eu tenho que ter um cruzamento. Então eu tenho a rua R e a rua T. Olha o ângulo reto aqui. Então a rua R e a rua T, elas estão em perpendiculares. Tem mais alguma, coordenador? Tem. A rua R e a rua S também está formando uma cruz. E olha o ângulo perpendicular aqui. A rua P e a rua T também formam uma perpendicular. E a rua S e a rua P também formam um ângulo perpendicular. Então, uma atividade dessa pode aparecer para você resolver, tanto no nosso bloco de atividade, como nas atividades dentro da sala de aula. Então, nessa aula, você aprendeu os conceitos de reta paralela e perpendicular. Vimos que para as retas serem consideradas paralelas, elas não devem ter um ponto em comum. Então, elas não podem encostar uma na outra. Essa não encosta nessa, nem essa encosta nessa. E tem que ter uma distância entre elas. Já as perpendiculares, elas têm que ter um ponto em comum. Essa reta e essa, o ponto dela é aqui. Essa reta
E essa reta, a perpendicular, é aqui e sempre forma um ângulo de 90 graus, que é chamado ângulo reto. Espero que essa aula sirva muito para vocês e até a próxima aula.